Bem, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro online para falar sobre a atividade 2 do TCC Artigo, hoje, 18 de maio de 2023. Estamos começando às 18 horas e 5 minutos para tratar sobre a atividade 2, uma breve orientação, tá? Do que deve ser tratado. Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela e... Bem, quem não puder comparecer, depois assiste a gravação, né? Eu acho que... Deixa eu minimizar isso aqui. Bem, vamos lá. Assim, o que tem que ser entregue na atividade 2, né? Então, a gente vai lá no manual do TCC, artigo, e procura na página 11 as atividades previstas, né? A atividade 1 vocês já entregaram, já se encerrou o prazo, estamos no período da atividade 2. O que prevê a atividade 2? Vou até aumentar aqui. Na atividade 2, você obrigatoriamente deve apresentar os itens desenvolvidos e corrigidos da atividade 1. Isso é o feedback que vocês receberam do tutor, né? O tutor envia o arquivo com observações, comentários, indicações de melhoramentos no texto, e inclusive da formatação ABNT, né? Que ela é obrigatória. Então, esses itens apontados pelo tutor na devolutiva da atividade 1 devem ser devolvidos na atividade 2, corrigidos. O que mais? Com o acréscimo do título do seu trabalho, obviamente, que ele já deve ter sido colocado, né, na atividade 1, a sua autoria, coloca lá o seu nome. Tem gente que ficou com dúvida no item orientador, na linha orientador. O orientador é o tutor online, tá? Não sou eu. Eu sou o que eles chamam de professor presencial. Tá? O professor presencial, ele é vamos dizer assim, um facilitador para o desenvolvimento do TCC. Ele não é o especialista no conteúdo ou no assunto, né? Até porque eu estou como o professor de TCC de muitos cursos, né? Eu estou com enfermagem, eu estou com psicologia, eu estou com ciência da computação, eu estou com administração, eu estou com ciências contábeis, estou com biomedicina, fisioterapia e ciências aeronáuticas, né? Então, é muita coisa. Não conheço tudo isso. O resumo, a gente vai já entender como é que o resumo deve ser elaborado. As palavras-chave são aquelas mesmas que vocês colocaram no item de metodologia, não tem problema, é repetir. E também o item de conclusão, que vai ser o último texto, a última parte do artigo que vocês têm para desenvolver. Além disso, você deverá apresentar as referências, né, a lista de referências, toda finalizada, concluída e correta, né, de acordo com o padrão ABNT. Tá bom? Então, é isso que tem que ser entregue. Então, vamos começar a falar do resumo, né? O que é o resumo? Vocês estão enxergando minha tela? Eu esqueci de perguntar. Sim? E vocês? Sim, Então, tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Está aqui o modelo do artigo. O que é o resumo, né? Está aqui o item do resumo. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor. Tá? Então, deixa eu ver se ele já aumentou. Eita, não, acho que sim. Então, ó, o item do resumo. O resumo, ele é um elemento obrigatório. Então, eu tenho que ler isso aqui, né? Minha sugestão sempre foi, deixem uma cópia do original e façam uma cópia onde vocês vão ficar inserindo o trabalho, né, de vocês. Por que eu orientei assim? Porque você sempre vai fazer consulta ao arquivo original. Então, vamos lá. Ele é um elemento obrigatório, ele consiste em um texto condensado. Percebe que ele já está no formato em que ele deve ser inserido, tá? Percebe que aqui, eu acho que ele está travado, viu? Logo ele destrava. Está travado. Ele consiste em um texto condensado do trabalho, né? Ou seja, da sua pesquisa, tá? De forma clara e precisa, que vai enfatizar os pontos mais relevantes. Então, é como se você fosse fazer uma apresentação da tua pesquisa, né, do teu resultado.
Você vai colocar os pontos mais relevantes, como, por exemplo, a natureza do problema que foi estudado, qual foi o objetivo geral, né? Qual foi a metodologia utilizada. Nós só tivemos um tipo, né, que foi pesquisa bibliográfica. Quais as principais considerações finais, né? Que aí isso o resumo sempre é a última coisa que se faz, tá? Primeiro se faz a correção dos elementos da atividade 1, depois se faz as considerações finais, as referências e, por fim, o resumo e as palavras-chave, tá? Porque o resumo a gente vai compilar todo o trabalho nesse pequeno texto. De forma que o leitor tenha ideia de todo o trabalho, tá? Então, ele deverá conter entre 150 e 250 palavras e vai ser escrito em um parágrafo único, como está aqui apresentado, sem citações. Não pode fazer citação no resumo, sem ilustrações, não pode colocar imagem. Ou símbolos, não pode colocar símbolo matemático, qualquer que seja, ou qualquer outro símbolo. E de espaçamento simples e sem recuo na primeira linha, né? A primeira linha está aqui, né? É essa aqui. Como que eu sei quantas palavras eu escrevi, professor? Então, vamos lá, a gente marca, por exemplo, ó, vamos selecionar o texto, estou selecionando, esse texto está em amarelo, e bem aqui embaixo no Word, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí, mas bem aqui embaixo, ó, a gente clica aqui, ó, cliquei, ele vai aparecer uma caixinha chamada Contar Palavras. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem. Ela é pequenininha mesmo, mas dá para aumentar. Deixa eu ver aqui, se eu chamar a lupa aqui, deixa eu ver se ele vai permitir. Lupa. Aí eu aumento para vocês verem. O computador tá animado. Pelo contrário. Só vamos esperar só um pouquinho. Ele vai. Aqui ele passou o dia descansando, então agora que eu liguei ele está lento. Vou abrir aqui a lupa. Tá aqui, ó, aí tem o número de palavras, ó, tem o número de páginas, número de palavras, 69, então tem 69 palavras. Então, tá fora desse intervalo de palavras que devem constar no resumo. Tem que ser no mínimo 150 e no máximo 250. Tá? Então, é isso que tem que constar. A minha lupa não apareceu, em algum momento ela vai aparecer, mas é isso, tá bom? Aqui é o que vocês já fizeram. Lembrem que depois vocês retiram o que está em amarelo, né? Depois que insere o texto de vocês, palavra-chave. Olha só, agora que a lupa apareceu. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Ver se a gente aumenta aqui. Vamos ver se... Ó, então tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Essa caixinha que eu queria mostrar. Tá? Então, bem aqui na segunda linha, ó, palavras. Tá? Mas aí ele está marcando todo o documento, por isso que ele está marcando 4.183. É que eu não... deixa eu ver aqui, se eu fechar aqui e marcar só isso que está em amarelo e pedir novamente, aí ele vai soltar. Ó, aí agora ele solta, ó, 69 palavras. Ele conta também o número de caracteres sem espaço e o número de caracteres com espaço. Isso aqui é bem legal, tá? Então, é isso. Deixa eu ver, cadê a lupa? Epa, a lupa, vamos reduzir, tá bom? Seguindo, o que mais? Resumo, palavra-chave, conclusão. Então, vamos lá para o item de conclusão. Deixa eu ver se ele vai. Tá. Então, tá aqui. Já fizeram tudo isso, né? Então, assim, se ainda estiverem em elaboração do texto, da parte de resultados e discussão, eu vou abrir para questão, tá? Para perguntas. Eu não vou falar sobre isso. Bem, vamos lá. Conclusão. No item de conclusão, vocês deverão escrever de 2 a 3 parágrafos, meio que fazendo um desfecho do trabalho, tá? Então, assim, de certa maneira, fazer um fechamento mesmo, né? Para dizer se o trabalho foi bom, se a conclusão, se a pesquisa respondeu aquela pergunta que foi criada no problema, se o objetivo geral foi atingido,
e quais as conclusões que se tira de todo esse trabalho que foi realizado. Isso assim, né, sendo bem sucinto, isso é a conclusão. Mas vamos ler aqui o que ele pede. A conclusão deve levar à reflexão dos leitores quanto aos objetivos propostos para o seu trabalho, se eles foram alcançados, e caso não tenha sido, explique o porquê de não ter sido possível. Pode ser, viu? De repente, você conclui que a pergunta que foi criada não foi obtida a resposta com a revisão bibliográfica que foi realizada. Isso é um resultado de pesquisa também, tá? Não necessariamente é ruim, né? De repente, esse essa situação está mostrando que é necessário pesquisar mais bibliografia para se encontrar a resposta, tá? Mas é preciso deixar isso aqui em um texto, deixar registrado aqui em um texto. Verifique se o objetivo foi cumprido, apresente a resposta para o problema de pesquisa. Na realidade, você vai apresentar a resposta dizendo, né? Então, pode-se concluir que a pergunta que foi elaborada no problema de pesquisa foi respondida com êxito, apesar de... Aí você vai falar sobre as limitações, né? Assim, apesar de não haver muita fonte bibliográfica, ou apesar de as fontes bibliográficas encontradas para a pesquisa não relataram diretamente sobre o assunto, mas falavam de assuntos semelhantes ou aproximados. É isso, é contar como que o trabalho foi desenvolvido e onde chegou, tá? Relate as limitações e as recomendações. É isso. Continuando. Escreva de forma sintética, clara e ordenada os principais pontos abordados ao longo do trabalho. É isso assim, né? É isso que eu estou contando. É que eles colocam aqui esse texto assim meio rebuscado, aí o aluno ele fica meio com medo. Nossa, mas não sei, não entendi, o que é isso? Mas é o que eu estou dizendo. 2 parágrafos são suficiente para você dizer no primeiro, né? Chega-se aqui à conclusão, né, o desfecho deste trabalho, e pode-se dizer que ele foi realizado de forma satisfatória, porque a resposta que foi buscada foi alcançada e tal, tal, tal. Conta uma historinha, tá? É contar uma historinha. Escreva de forma sintética, clara e ordenada os principais pontos abordados. Fique atento para não apresentar dados quantitativos. Aqui não tem que dizer, porque, segundo o IBGE, mil e tantas pessoas, mil e tantos artigos, não pode fazer esse tipo de análise ou de texto aqui. Você pode indicar propostas de trabalhos futuros. Você pode dizer assim, né? Com este trabalho, né, este trabalho poderá agregar para futuras pesquisas que serão realizadas com a mesma temática ou com temas relacionados e coisas do tipo assim, tá? Faça parágrafos bem elaborados. É aquela mesma recomendação de sempre. Não faça parágrafos com menos de 4 linhas. Não coloque referências ou citações aqui nesse item, tá? De conclusão. São 2 parágrafos com texto seu, autoral, totalmente autoral, tá? Seu. E aí tem o item de referências, né? Que eu espero que vocês já estejam elaborado aí, mas se tiverem algum questionamento, podem fazer. Bem, grosso modo seria isso. Eu vou parar a gravação, né? Porque eu sei que quando eu deixo gravado assim, causa, de certa maneira, uma certa intimidação, tá? Então, por isso, eu vou parar a gravação, eu vou ficar aqui à disposição para questões, tá? Para questionamentos. Só um momentinho. Tá,